em cima. Você sabe que às vezes... Bom, agora sim, então vamos lá. Então, boa noite a todos e todas, né? Hoje nós temos a felicidade de contar com a presença da professora Sandra Guardini Vasconcelos, da USP, que vai fazer a sua conferência intitulada Gênero Romance, Deslocamentos e Descentramentos. E esta conferência, então, encerra esta primeira atividade, né, deste projeto de extensão, então, esse primeiro ciclo de conferências visadas sobre o romance. Então, a professora doutora Sandra Guardini Vasconcelos é professora titular de Literaturas de Língua Inglesa da Universidade de São Paulo e é curadora do Fundo João Guimarães Rosa, do IEB, também na USP. Ela foi diretora da Biblioteca Brasiliana Goethe José Mindlin, na USP também, né? Tem vasta obra com ênfase em literatura comparada e é autora, né, dentro dessa obra, autora dos livros Puras Misturas, que é sobre a ficção do João Guimarães Rosa, 10 lições sobre o romance inglês do século XVIII e a formação do romance inglês, ensaios teóricos. E por este livro, o último que eu mencionei, né, a formação do romance inglês, ela recebeu o prêmio Jabuti em 2008, na categoria Teoria Crítica Literária. Ela atualmente coordena o Laboratório de Estudos do Romance, e em termos de projetos de pesquisa amplos, de alcance internacional, ela participou dos projetos temáticos financiados pela FAPESP, né? E às vezes em relação a outras universidades, outros programas aos quais as universidades no exterior estavam relacionadas e por convênios e tal. Então, os projetos, ela participou dos projetos Caminhos do Romance no Brasil, séculos XVIII e XIX, e a circulação transatlântica dos impressos, a globalização da cultura no século XIX. E ela coordenou o projeto Deslocamentos, Descentramentos, Romance Sem Fronteiras, e desenvolvido junto com pesquisadores da Universidade de Warwick, na Inglaterra, e atualmente coordena o projeto The Global Novel com professores da Universidade de Surrey. E eu achei por bem, assim, que seria interessante destacar a sua participação ou coordenação nesses projetos, porque os títulos dos projetos dão, eu acho que uma boa ideia dos interesses de pesquisa, assim, das grandes linhas de pesquisa da professora Sandra Vasconcelos. Está bem? Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco e a palavra é toda sua, Sandra. Bom, queria agradecer Maria Lúcia e Maria Eulália, as duas Marias, que, enfim, com quem eu mantenho relações acadêmicas e de amizade há muitos anos. É sempre um prazer estar com vocês. E o prazer também é dobrado porque temos uma especialista em romance francês e uma especialista em romance inglês. Então, isso, né, junta as duas grandes tradições do romance do século XVIII e XIX que nos interessam diretamente, e é por aí que eu vou começar, né? Eu fiquei pensando como que eu poderia falar dessas questões, porque o título já traz, né, pelo menos quatro ideias, quatro conceitos que mereceriam uma certa discussão. O primeiro seria o próprio conceito de gênero, né, pensado de maneira ampla. Depois, uma discussão do que seria romance, né, que parece uma questão menor ou desnecessária, digamos, porque supostamente todo mundo sabe o que é um romance, e ainda esses outros dois conceitos, que são de questão do deslocamento e do descentramento. Pensando nesses dois termos, do ponto de vista temporal e do ponto de vista espacial também, né? Quer dizer, como é que os romances se deslocam no tempo e no espaço?
porque é uma coisa que tem me interessado há muito tempo já. Acho que, como a Maria Eulália mesmo destacou, quer dizer, ela quis destacar, no próprio título dos projetos, essa questão já estava mais ou menos posta, né? Eu também, assim, há muitos e muitos anos, já desde o meu mestrado, eu me interesso muito pela teoria dos gêneros e eu fui acabando, enfim, acabei por me especializar, por assim dizer, em teoria do romance, que é um assunto que me interessa muito, né? Eu realmente acho que é muito intrigante, e por isso que eu disse que, enfim, definir gênero e definir romance são problemas, né? Aparentemente, é, termos com os quais a gente tem maior familiaridade e usa de maneira tranquila, mas que de fato tem uma longa história, né? Então, eu vou começar. Eu poderia começar toda essa história começando lá com Cervantes, por exemplo, né? Começando com Dom Quixote, publicado em 1605, a primeira parte, depois a segunda parte em 1615, que é considerado de maneira quase que unânime como o grande romance moderno, o primeiro romance moderno, o romance inaugural, né, o romance moderno que inaugura, né, o livro que inaugura o romance moderno. No entanto, nós temos uma peculiaridade, né, que eu acho que valeria a pena comentar também. Eu nem só estou fazendo aqui alguns comentários preliminares, não entrei ainda no meu assunto. Mas ou já entrei, de uma certa maneira, porque o Dom Quixote, né, não, na própria Espanha do início do século XVII, não se reconhecia como romance. Isso não era, vamos dizer assim, um termo, um conceito aplicável a esse livro. O termo que se usava naquela época, e é inclusive um termo usado pelo próprio Cervantes, é história, né? E novela, que é a palavra que acabou ficando consagrada na língua espanhola para se referir ao romance, na verdade se referia à época às narrativas curtas. Então, as novelas de Boccaccio, por exemplo. E o próprio Cervantes iria publicar, antes da morte dele, as novelas exemplares, né? Então, havia já, vamos dizer assim, com esse romance inaugural, um problema que é o problema da nomenclatura, né? E um problema, vamos dizer assim, adicional, que é o fato de que, na própria Espanha, né, o romance, o Dom Quixote foi quase um caso único, né? O século XVII espanhol e também o século XVIII não foram séculos do romance na Espanha, né? Agora, talvez um comentário também que deve ser feito é que o Quixote foi um romance que foi traduzido para outras línguas europeias muito rapidamente, ainda no século XVII. E a partir desse processo de tradução, e aí a gente já tem, por exemplo, o problema do deslocamento, né? Quer dizer, um romance que se desloca do local onde ele foi, quer dizer, do lugar onde ele foi gestado, e vai, digamos, ser recebido, né, absorvido, vai entrar, né, em outras culturas, em outros contextos. O Dom Quixote foi traduzido para o inglês, foi traduzido para o francês, enfim, muito rapidamente, e vai ter, de fato, vai desempenhar um papel muito importante nesse processo de formação do romance. Então, eu gostaria de, vamos assim, destacar, acentuar, reforçar a ideia de que o próprio conceito de romance é um conceito muito maleável, quer dizer, ele é um termo que abriga uma diversidade enorme, né? E ele foi usado de maneira muito frouxa, eu vou dizer assim, muito flexível
até, no mínimo, final do século XVIII, início do século XIX, quando ele, de fato, se cristaliza, né, se consolida para chamar esta coisa que nós chamamos de romance, né, para nomear essa coisa que nós chamamos de romance. Então, o que eu queria reforçar aqui é, na verdade, a ideia de que o romance é resultado de um longo processo de formação, né? É um processo de formação que ocupou muito tempo, né? Pelo menos 3 séculos, vamos dizer assim, 2 séculos, para a gente ficar no 18, no 19, e que foi se constituindo de maneira muito gradual e coletiva, né? Uma outra coisa que eu também queria reforçar é que, infelizmente, né, quer dizer, as histórias literárias acabam grudando na palavra romance, no termo romance, no conceito de romance, esses adjetivos que são os adjetivos nacionais, né? Então a gente vai falar de romance inglês, romance francês, romance espanhol, romance italiano, romance alemão, e, na verdade, o romance de fato foi apropriado para projetos, né, de construção de identidade, de construção de nacionalidade, mas eu queria reforçar a ideia de que o romance, além vamos dizer assim, desse deslocamento no espaço, dessa viagem, né, que ele vai fazendo como gênero e vai se constituindo, como eu disse, de maneira gradual e de maneira coletiva, ele também, na verdade, não é um gênero nacional por definição, certo? Então a gente poderia pensar no romance como uma espécie de formação que se dá não só coletivamente, mas também internacionalmente. Com uma pequena, talvez com um pequeno lembrete, que também a gente tem que ter claro, né? É que, digamos, os processos de consolidação do romance nos diferentes países europeus não se deu ao mesmo tempo, né? Exatamente por razões históricas, por razões locais de desenvolvimento, etc. Então, também do ponto de vista histórico, as nações elas não estão no mesmo passo, né? Elas, na verdade, existem defasagens do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico de cada uma das nações, né? Então, o romance vai, na verdade, também se constituindo e se consolidando em momentos diferentes, em países diferentes. E daí uma certa defasagem, né, temporal no momento no qual os romances vão se tornar a forma hegemônica, até meados do século XX, quando ele começa, ou vamos dizer, quando o cinema começa a disputar espaço com ele e começa a ganhar, né, vamos dizer assim, muita muito público, para dizer o mínimo, né? Então a gente poderia dizer o seguinte: bom, se tudo no século XVIII e no XIX, né? Vamos dizer assim, os grandes assuntos, os grandes temas eram discutidos no romance no século XVIII e XIX e até meados do século XX, a partir da invenção do cinema, o cinema, vocês sabem, tem uma data, né, de criação. Ele é inventado em 1895. Portanto, ele está assim, praticamente no século XX. É uma invenção muito jovem, né? Muito recente, se a gente for pensar em termos históricos. Mas assim, então, com todo o desenvolvimento tecnológico que vai possibilitar que o cinema seja o que ele é hoje, né, que o filme seja o que ele é hoje, o que aconteceu é que, por volta de meados do século XX, o cinema começa, de fato, a tomar dianteira e ocupar o lugar do romance, né, como, enfim, entretenimento. Então, se você vai se encontrar com um amigo, você diz assim: vamos ao cinema? Vamos ver um filme? Você não vai dizer simplesmente: vamos ler um romance? Né? Que era o que as pessoas faziam no 18 e no 19. Então, as famílias se reuniam, né, para ler romance, para comentar romance. Há vários e vários depoimentos, né, de leitores que faziam essa leitura coletiva. Todo mundo sentava em volta da lareira, né, ou em volta da mesa, e para ler romance e comentar.
né? E trocar ideias a respeito. E hoje em dia, na verdade, assim, a gente vai para o cinema, sai do filme, vai tomar um chopp, vai tomar um café e vai comentar o filme, né? E agora eu diria até que nós estamos numa outra fase, que é a fase dos seriados, né? Então, hoje em dia eu falo assim, nós não damos mais exemplo para os alunos de filmes, mas a gente fala assim, você viu o seriado tal? Né? E a grande conversa é sobre os seriados. Então, a gente já mudou de novo, né, o nosso foco de interesse. Mas para voltar lá atrás, então, o romance, de fato, vai se constituindo como esse espaço no qual os grandes problemas, as grandes questões vão ser discutidas, né? E isso se dá, sobretudo, a partir do século XVIII. Então, e aí que eu começo. Tudo isso era só, vamos dizer assim, para esquentar os motores, né? Então, agora que eu começo mesmo a apresentação mais assim organizada do texto que eu tenho aqui, para justamente falar um pouco desse processo, como ele se deu, sobretudo e aí, eu vou pedir desculpas para Maria Lúcia, eu vou falar mais do meu pedaço, né? Do pedaço britânico, do que do pedaço francês, embora vocês vão ver que eu também, de uma certa maneira, vou aqui tocar em algumas questões que dizem respeito à França, né? Mas, e eu também queria deixar bem claro que não tem nenhum tipo de reivindicação aqui a respeito da prioridade ou da anterioridade da criação do romance na Inglaterra, porque uma das coisas que eu pretendo, enfim, deixar claro, né, à medida que eu for falando, tem a ver justamente com esta circulação do romance, essas trocas que aconteceram entre a Inglaterra e a França. Agora, tem uma situação histórica que esta é inegável, que é o fato de que não tem muito como a gente fugir do fato de que Inglaterra e França, de fato, inventaram essa coisa que a gente chama de romance, né? Foi na Inglaterra e foi na França que o romance adquiriu, vamos dizer assim, uma forma mais madura e mais próxima daquilo que hoje nós chamamos de romance, certo? Então, é um pouco sobre esse processo de constituição dessa história, dessa forma que eu vou comentar e espero contar um pouquinho para vocês como é que foi então, não só esse processo de formação, mas também esses deslocamentos, nessas viagens, esses trânsitos do romance, né? Como é que ele foi se espalhando pelo mundo. Talvez um outro lembrete é o fato de que não me perguntem sobre o Oriente, não me perguntem sobre a Ásia, porque aí estou falando aqui do romance moderno no Ocidente, porque aí nós entramos enfim, num outro mundo, num outro universo que eu ainda estou, enfim, aprendendo, explorando, tal, porque já é coisa demais, né? Para para a gente saber, para a gente estudar. Bom, então eu vou começar aqui com o romance inglês do século XVIII, como eu disse para vocês, e eu queria, enfim, começar dizendo que esse romance inglês, que começa a se constituir no século XVIII, representou uma ruptura importante com a tradição literária lá na Grã-Bretanha, né? E com os modos de pensar as relações entre literatura e história. Eu não sei se vocês têm algum tipo de familiaridade com a obra do Ian Watt. Eu vou escrever aqui. Ian Watt é um crítico, historiador, né, importante, que publicou em 1957 um livro sobre a ascensão do romance inglês e que, digamos assim, se tornou um clássico, se tornou um estudo daqueles que nós não podemos evitar. Embora esse estudo tenha também produzido muitas críticas, né?
houve uma adesão às ideias do Watt, uma adesão bastante significativa em relação às teses que ele defende nesse estudo, mas também de uma outra maneira, sob uma outra perspectiva, algumas críticas a respeito daquilo que ele não incluiu dentro desse estudo, né? Então, é o Ian Watt. Aliás, Maria Eulália, se você quiser colocar o título do livro para mim no chat, você me ajudaria muito, né? Então, o Ian Watt identificou uma série de transformações que ocorreram no mundo inglês. Então, ele tem esse foco específico sobre, né, o mundo inglês. E essas transformações diziam respeito a mudanças de orientação no pensamento filosófico daquele período, né, com ênfase na noção de experiência individual, que é uma ideia, vamos dizer assim, que aparece na filosofia do Locke. Uma outra mudança seria a secularização do protestantismo, quer dizer, do ponto de vista religioso, o protestantismo se torna uma religião secular, né? Isso significa que o protestantismo, de certa maneira, ele não necessita da mesma institucionalização que tem a religião católica, né? E ele, inclusive, abre a possibilidade de um contato direto, né, do crente, do fiel, né, com, enfim, o divino. Quer dizer, um contato no sentido de conversas vamos assim, compartilhamento de aflições e etc., né? Então, a secularização do protestantismo, o desenvolvimento do capitalismo e o poder crescente das classes comerciais e industriais. Quer dizer, estamos aqui no momento de ascensão, de desenvolvimento de uma nova classe social, que a gente chamaria depois de burguesia, e do desenvolvimento do capitalismo justamente por conta, né? E aí a Inglaterra tem um papel central, porque é ali, digamos assim, que o capitalismo, de fato, o capitalismo industrial vai se constituir, né? E, por último, por conta de todas essas mudanças, de uma certa democratização que vai se operando dentro da sociedade inglesa, né, o crescimento do público leitor, graças à instituição de espaços de leitura e graças também a um modesto barateamento dos livros, modesto, né? Mas ainda que fosse modesto, ainda que, né, enfim, nem todos pudessem arcar com o preço de uma obra impressa, né? Há um movimento de barateamento dos livros e, portanto, isso vai facilitar o aumento do público leitor. Então, segundo o Ian Watt, essas mudanças todas, na verdade, contribuíram muitíssimo para a ascensão do romance, porque, na verdade, é no romance que é um gênero sem regras consolidadas, sem normas fixas, né, que vai ser possível, né, perceber como o romance vai abrir espaço para incorporação, para discussão de ideias e valores de uma classe em ascensão, né? Então, digamos assim, o romance, na visão do Ian Watt, vai ser um instrumento importante dentro desse processo de ascensão e consolidação da burguesia. E vai ser, de uma certa maneira, um instrumento utilizado por esses escritores, grande parte deles também burgueses, também pertencentes a essas classes comerciais e industriais, né, de expressão de ideias, de compartilhamento de novas ideias e novos valores. Novas ideias e novos valores que têm a ver com uma sociedade diferente da sociedade aristocrática, que era aquilo que estava em processo de mudança, né?
né? Então, claro que essas mudanças históricas não acontecem do dia para a noite, né? Elas são graduais e lentas. Então, nós vamos ter, durante todo o século XVIII, XIX, uma convivência da aristocracia com a burguesia, e, à medida que nós vamos avançando no século XIX, um enfraquecimento do poder da burguesia e um fortalecimento do poder da burguesia, da aristocracia, desculpem, um enfraquecimento do poder da aristocracia e um fortalecimento do poder da burguesia. Tudo isso dentro, evidentemente, dessas mudanças que estão se operando, né? Então, vamos dizer assim que o novo gênero, estou chamando aqui o romance moderno de um gênero novo, ele parece ter desempenhado uma função importante na criação de uma espécie de identidade de classe para esses estratos sociais médios ascendentes, antes mesmo que essa classe existisse na sua acepção moderna, porque o conceito de classe não é um conceito do século XIX, né? Desculpa, do século XVIII, ele é um conceito do século XIX. Então, assim, digamos que o romance vai incorporar essas novas ideias, esses novos valores, e vai ser um instrumento importante na criação desse sentimento de identidade, né? De aspirações, desejos e ambições característicos dessa classe ascendente, né? Então, ele acaba sendo uma espécie de arma na obtenção de um consenso para esse universo de valores, assim, e também um consenso, enfim, para o universo de valores morais, de normas morais, né, de regras de conduta, e evidentemente isso não é uma coisa construída de maneira tranquila, né? Tudo isso, quer dizer, quando a gente fala em universo de valores, normas morais, regras de conduta, numa sociedade em que você tem uma aristocracia que ainda detém poder, sobretudo poder político, e menos poder econômico, e uma burguesia que começa a obter cada vez mais poder econômico, mas não detém o poder político, então nada dessa discussão e esse consenso não é um consenso tranquilo, né? Na verdade, isso não exclui, portanto, tensões, embates, contradições, paradoxos, quer dizer, o romance não vai ser essa voz, né, dessa classe ascendente sem contradições, né? Então, toda essa discussão sobre o novo gênero no século XVIII também põe em pauta uma outra série de questões, que são as questões técnicas, que têm a ver com, enfim, a estrutura narrativa, que tem a ver justamente com aquilo que a gente vai associar a essa criatura que nós chamamos de romance, né? Então, durante todo o século XVIII, na França e na Inglaterra, vai haver uma discussão bastante importante, bastante intensa, sobre exatamente o que é o romance do ponto de vista técnico, do ponto de vista de procedimentos narrativos, né? Então, vocês imaginam que talvez alguns de vocês estejam familiarizados ou tenham lido romances ingleses ou franceses dessa época, e vocês vão ver que muitos deles contêm um prefácio, e esse prefácio, a gente tende, eu sempre brinco com os alunos, a gente tende a pular os prefácios, né? A não ler o prefácio, porque a gente quer ler a história, quer ler a narrativa, quer ver o que vai acontecer lá. Mas os prefácios são importantes, porque é nos prefácios que os romancistas vão justamente discutir essas questões técnicas. Questões técnicas que têm a ver com foco narrativo, que têm a ver com a composição de personagem, que têm a ver com a estruturação do enredo, que têm a ver, inclusive, com a transposição da realidade na obra literária, né? E as relações no século XVIII entre arte e moralidade, que isso é uma questão importante, né? Quer dizer, o romance, né? Ele é esse espaço de construção da figura do indivíduo burguês. E isso, na verdade, então, repõe a todo momento, né, a necessidade de discutir esse vínculo do romance com a construção dessa nova ordem social. E dentro dessa nova ordem social, a questão moral é uma questão importante,
né? Porque a moral burguesa ela não vai ter os mesmos valores, as mesmas características, os mesmos princípios que a moral aristocrática, se é que a gente pode chamar isso assim. Na verdade, nós vamos ter uma aristocracia muito voltada para a questão do status, para a questão da herança, do sangue, da propriedade, são valores aristocráticos muito importantes, ao passo que, exatamente porque a burguesia não detém não detém nenhuma dessas propriedades, né, no sentido de características, ela vai justamente brigar ou lutar para que outras questões sejam postas no lugar. E uma dessas questões tem a ver com a chamada moral burguesa. Né? O que seria a moral burguesa? Então, vejam só, quer dizer, a história do romance no século XVIII ela é uma história de sucesso. Né? Assim, a gente vai perceber, e isso vai mudar bastante no século XIX. Né? Nós vamos perceber que durante todo o século XVIII, nós vamos ter personagens que, enfim, com maiores ou menores dificuldades, maiores ou menores lutas, vão acabar se adequando à ordem social, né? E vão acabar se inserindo nessa ordem social, seja pelo casamento, seja por herança. Quer dizer, existem, e aí eu daria aqui um exemplo, porque isso a gente vai, vou dar um exemplo assim que todo mundo conhece bem, eu acho, sobretudo as moças, né? Eu duvido que aqui não tenha, enfim, admiradores da Jane Austen, né? Então, e a Jane Austen não é um romance do século XVIII, evidentemente, mas ela ainda tem um pezinho lá no século XVIII. Ela está ali bem se equilibrando entre XVIII e XIX, né? Mas o que eu queria lembrar é que se a gente pegar todos os romances da Jane Austen, todos eles são histórias de sucesso, né? Quer dizer, de integração dessas personagens numa ordem social, né? Enfim, no caso, sempre pelo casamento, né? E tudo acaba bem, vamos dizer assim, né? São histórias de sucesso nesse sentido, né? Agora, então, todos os percalços, os obstáculos que a personagem enfrenta nessa sua luta, né, para encontrar o seu lugar dentro daquela ordem social, que não está dado, né? Um personagem aristocrático nascia aristocrata, tinha terras, nome, sobrenome, herança, hopefully, né? Esperando-se que ele tivesse herança, que não fosse uma aristocracia empobrecida, mas digamos que o seu lugar no mundo estava garantido desde o nascimento. No caso dessas novas classes, né, não tem garantia de lugar nenhum do ponto de vista social. Então, essas personagens elas têm que abrir seu espaço no mundo, elas têm que achar o seu lugar no mundo. E a grande questão do romance do 18 e 19, né? Algumas histórias vão ser histórias de sucesso, como eu disse, né? Em alguns casos, os percalços e obstáculos que ele enfrenta nessa busca por um lugar ao sol não põe em risco o destino vitorioso que o protagonista vai ter no final das suas aventuras e da sua luta, né? Mas nós vamos percebendo, à medida que a gente vai avançando nessa sociedade que está se constituindo, que para algumas personagens, esses percalços, sobretudo no romance francês, né? Aí sim, no romance francês, isso é um dado importante, os romances ingleses do 19, inclusive, tendem a conciliar melhor os interesses da burguesia com os interesses da aristocracia. No caso dos romances franceses, nós vamos ver que, muitas vezes, o preço a pagar pela integração social é um preço muito alto, né?
às vezes, inclusive, o preço é a própria morte, né? O próprio aniquilamento total. Mas, em geral, para se integrar nessa nova ordem social, algumas personagens vão ter que abrir mão dos sonhos, vão viver perdas, vão sofrer privações, vão ser obrigados a fazer alianças, vão encolher suas expectativas, vão perder as esperanças, né? Balzac não é à toa, né? Ilusões perdidas, perder suas ilusões, vão fazer concessões, até que finalmente eles se integram de alguma forma e encontram um lugar, né? Então, o aniquilamento ou a morte é muitas vezes o destino dessa personagem. No caso de uma visão mais otimista das possibilidades que a sociedade abria para cada indivíduo, né, às vezes, né, vamos dizer assim, o aniquilamento e a morte não eram soluções utilizadas para a personagem, né? Então, digamos assim que havia uma crença, que é uma crença que eu acredito que se desfez muito lentamente, de que todas as carreiras, ou todos os sucessos, estavam abertos para aqueles que tinham algum talento. Quem inclusive, usa uma expressão específica para falar disso é o Eric Hobsbawm. Eu vou escrever aqui, né? Vocês devem estar super, enfim, familiarizados com ele, mas ele usa exatamente essa carreiras abertas, desculpem, ao talento. Então, é uma frase, vamos dizer assim, uma expressão que ele usa para se referir a essa ideia, a esse sonho, a essa ideologia de que bastava você ter talento e o mundo estava aberto para você, né? E você teria uma carreira bem-sucedida. E o que nós vamos percebendo à medida que desculpem, eu escrevi, mas não mandei. Não tinha enviado, eu escrevi e não mandei. Tá aí. Então, durante o século XVIII, nós estamos ainda num período de alguma ilusão a respeito das possibilidades, né, de ascensão social, de mobilidade social, daqueles que nasciam em estratos mais baixos, em famílias mais pobres, e que, graças ao esforço pessoal, graças ao talento, graças ao seu empenho, ele finalmente ascenderia e se tornaria, enfim, um burguês bem-sucedido, né? Então, vejam só, isso era, de fato, uma ideia vendida, né, a rodo. E havia uma crença nisso. Vamos pensar, por exemplo, eu acho que a Maria Lúcia pode até dar um exemplo de algum romance do 18 francês. Eu estava pensando aqui, por exemplo, num romance como o Robinson Crusoe, do Defoe, né, do Daniel Defoe, que é um romance que é um pouco isso, quer dizer, a personagem sai com 18 anos de idade de casa porque ele não está satisfeito com, vamos dizer assim, o lugar que a sua família ocupa na ordem social. Ele acha que aquilo é pouco para ele, porque ele está lá na média, vamos dizer assim, não está nem lá embaixo, nem lá em cima, mas ele quer enriquecer, ele quer se tornar de fato um homem bem-sucedido. Então, ele vai procurar isso saindo pelo mundo, tá certo? Então, vai se engajar em viagens marítimas para, de fato, e tentar acumular, tentar ganhar esse dinheiro que vai possibilitar a ascensão social para ele, tá certo? Então, vamos claro que muitas coisas se complicam ao longo do caminho, mas, vamos dizer assim, no final do romance, o desfecho é, de fato, a realização dessa ambição, tá certo?
apesar de todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todos os sofrimentos, essa personagem chega ao final do romance, né, com essa, enfim, com essa ambição satisfeita. Mesma coisa no caso do Mo Flanders, que é o outro romance do Daniel Defoe. Né? Então, vamos dizer que temos dois bons exemplos aqui, né, desse sucesso. Se a gente for pensar no século XIX inglês, olha, eu fico brincando que eu acho que é o único romance que eu conheço, e tudo bem que eu não li os 800 mil romances que foram publicados, né, porque é uma enxurrada de romances, mas eu diria que o único romance tem um romance no qual o personagem principal morre no século XVIII, mas isso é uma situação um pouco diversa, né? O Clarissa. Mas a única personagem que, de fato, é literalmente excluída da ordem social pela morte no século XIX é a Tess, do Thomas Hardy, a Tess of the D'Urbervilles. Né? Em geral, quer dizer, se você pega um romance do Dickens, por exemplo, todas essas personagens vão se ajeitando na vida, vão encontrando seu nicho, vão encontrando seu lugar, vão cumprindo seus objetivos, vão atingindo, né, realizando os seus sonhos e suas ambições. O século XIX é mais duro com as personagens, né, Maria Lúcia? As personagens são muitas vezes bem mais duro e elas são, enfim, bom, têm destinos trágicos muitas vezes, seja pela expulsão, seja pela morte, expulsão no sentido de são expelidos daquele universo social que elas frequentam, né? Então, vamos dizer que são mais realistas nesse sentido de pensar que a ordem social, de fato, não era lá muito favorável, né, a que todos enriquecessem e todos ocupassem um belíssimo lugar no mundo. Né? Eu tenho a impressão de que isso foi uma coisa que ainda, essa ilusão, ela ainda, eu não sei, já não sou jovem hoje, precisava perguntar para os jovens de hoje, mas eu acho que essa é uma ilusão que os jovens de hoje já não têm. Né? O mundo está aí para mostrar para os jovens que não adianta muito trabalhar muito, não adianta muito se esforçar, que não é todo mundo que chega lá. Né? A gente às vezes só trabalha, trabalha, trabalha. Então, as ilusões hoje são outras, exatamente. Mas o mundo mudou muito também, né? Nós estamos ali, quer dizer, vejam só, no começo da constituição daquilo que a gente chama de sociedade burguesa, onde a gente vive até hoje, tá certo? E vive até hoje agora com dificuldades ainda mais, digamos, com complexidades maiores ainda, né? Que aí não vale a pena entrar. A gente teria que fazer toda uma discussão sobre o romance contemporâneo para pensar como que o romance contemporâneo lida com essa sociedade na qual nós vivemos, né? Que aí são outros problemas, outras questões, e como o Pedro disse, outras ilusões. Então, vejam só, quer dizer, então, muitas vezes, né, o que o romance vai fazer no 18 e 19, justamente para vender essa ilusão de que a mobilidade social é possível, né, ele vai jogar para as margens do romance, né, para a periferia do romance, aquelas personagens menores, as personagens secundárias, as personagens excluídas, justamente sugerindo que o sucesso não está ao alcance de todos e que a promessa de felicidade do mundo burguês é uma mercadoria que é rara, né? Que não está à disposição para todo mundo, certo? Então, não fica muito estranho, né, que já no final do século XVIII começa a se firmar a noção do romance como epopeia burguesa, né? Que nós vamos encontrar em alguns teóricos alemães, vocês vão encontrar isso no Hegel também, né? E é o Hegel, na verdade, quem postula que o romance é um gênero que está muito adequado à nova ordem do mundo, né?
e tão adequado à nova ordem no mundo que o realismo passa a ser um dado determinante e inerente à forma do romance. Isso a gente vai encontrar no Hegel, vai encontrar no Lukács, né? E isso é uma grande discussão a respeito da relação entre romance e realismo. Quer dizer, não o realismo como simples reprodução artística da realidade, né? Que o romancista obtém graças à imitação da natureza ou à busca daquilo que é semelhante, né? Que isso muitos primeiros teóricos do romance pensaram isso, né? Porque muito presos ainda a uma noção clássica de verossimilhança, daquilo que é igual, semelhante ao verdadeiro, né? Então, só que a gente precisa pensar que o romance, né, obedece a leis internas, e ele é regido por processos de composição e depende da ordenação de materiais brutos por parte do romancista, né? Porque o ato de representação é um esforço de organizar a experiência e de conferir a essa experiência uma forma, o que significa, portanto, que o romance é um gênero que está sempre aberto a essa reconfiguração dos seus materiais, né? Por isso que eu digo assim, talvez a gente não devesse chamar esse gênero de romance no singular, né? Porque romance no singular, e às vezes até com letra maiúscula, né? É uma abstração que esconde uma enorme variedade de possibilidades e de respostas e de organização dos materiais, né? Porque então, o ato de representação é um esforço de organizar a experiência e de conferir uma forma para essa experiência. Ora, essa experiência é uma experiência que é histórica, né? Então essa forma muda e essa experiência também muda, né? E por isso o romance vai sempre estar, vamos assim, a gente poderia dizer, então, que o realismo não é o resultado da capacidade do romance de aprender, vamos assim, de ser igual ou semelhante ao real, de ser igual ou semelhante à vida. Mas o realismo resulta do empenho do romancista em apreender esse movimento, apreender essa experiência e transformar em forma literária, em organização interna, esse material que é histórico e que é externo a ele, né? Então, isso, na verdade, permite que a gente, inclusive, compreenda o realismo como também um conceito sempre em reconfiguração, sempre em mudança e também histórico, né? O que é realismo para nós hoje, certamente não era para o século XVIII. O século XVIII, né, o que é realismo para o século XVIII, muitas vezes hoje a gente fala assim, não, mas isso aqui é fantasioso demais. Mas aquilo, naquele momento, para aquela sociedade, para aquele tipo de experiência, isso era considerado alguma coisa realista, né? Então, vamos dizer que uma das tarefas do romance é expor a realidade. E expor essa realidade implica, e além do uso do pormenor, e além do uso de detalhes, e além de simplesmente criar um efeito de real, né? Significa revelar aquilo que está por baixo daquilo que a gente chama de realidade. Significa perceber que movimentos, não é? Que contradições, que problemas estão por baixo dessa chamada realidade e encontrar uma maneira de dar uma forma literária para isso. Isso fazem os grandes romances, né? Então, vejam só, a essa busca daquilo que a figura empírica da realidade esconde, o Antônio Cândido dá a seguinte formulação. Ele tem um texto sobre Proust no livro que tem título de Recortes, é um texto bem curtinho. O título é Realismo e Realidade em Proust. E eu vou citar o que ele diz aqui. Ele diz assim, é uma coisa bem curtinha, ele diz, mesmo dentro do realismo, os textos de maior alcance procuram algo mais geral,
que pode ser a razão oculta sob a aparência dos fatos narrados ou das coisas escritas, e pode ser a lei destes fatos na sequência do tempo. Então, digamos que a tarefa do romancista é buscar aquilo que está escondido pela empiria da realidade, por essa realidade empírica, para perceber justamente o que está em jogo nesta vida que nós vivemos, na experiência que nós temos, né? Então, quer dizer, digamos que a construção do real, ela está além do apego aos detalhes, ela está além da ilusão, da ilusão referencial, tá certo? Então, vejam só, quer dizer, o romance vai se constituindo, ele vai se organizando a partir do confronto com esses problemas todos, né? E esses problemas vão mudando à medida que a história muda, a história com letra maiúscula, certo? A sociedade muda e o romance vai mudando junto. Daí a sua capacidade, né, de ser sempre romance, mesmo se transformando o tempo todo, né? Então a gente pega, se a gente pensar, vamos dizer, se a gente pensar no Quixote como uma espécie de marco, né, a partir do qual a gente pode falar em romance moderno, então, 1605, nós estamos há 400 anos da criação desta coisa, né, que nós chamamos romance. 1605, 2005, mais 20 anos, tá certo? 420 anos de existência desta coisa que chamamos romance. Se nós pensarmos que é 1719, que é quando, enfim, temos os primeiros romances considerados, né, pelo Ian Watt, e também na França, os romances, um Lesage, por exemplo. Então, nós temos aí 300 anos de existência. Nesses 300 anos de existência, se nós pensarmos na multiplicidade de romances que nós temos nas diferentes tradições, nas diferentes culturas, né? Então, nós ainda chamamos tudo isso de romance. Mas vejam a multiplicidade de soluções e de respostas que os romancistas foram dando aos problemas com os quais eles tiveram que lidar, com os quais eles tiveram que trabalhar, né? Então, desde o Defoe, né, eu falei do Robinson, né, a gente começa a constatar algumas alterações informais muito importantes, que significaram, de fato, uma mudança de direção na prosa de ficção que circulava na Inglaterra e circulava na França nesse período, né? Então, a gente vai perceber que esse século XVIII é um século de proposição de caminhos, né? Eu estou aqui pulando um pouco porque tem muita coisa para falar e senão eu vou ficar aqui até meia-noite com vocês. Mas, assim, esses romancistas do século XVIII, que nem sequer se viam como romancistas, porque o próprio conceito não estava ainda, digamos, consolidado, né? Eles vão encontrar diferentes caminhos e vão, vamos assim, propor diferentes paradigmas narrativos para contar suas histórias e para tratar desses problemas que eram problemas contemporâneos a eles. Então, a gente vai ter, por exemplo, um relato autobiográfico como esse que eu sugeri, né, que eu mencionei o Robinson Crusoe, mencionei o Mo Flanders. Então, muitos romances vão assumir, né, um relato autobiográfico, quer dizer, eles vão ser narrados em primeira pessoa e vão contar a história da vida de alguém. Mas essa história da vida é uma história da vida que tem a ver com esse embate do indivíduo com a sociedade, né? Desse embate do indivíduo com aquilo que está fora dele, com aquilo que a gente chama de real, de mundo, de sociedade, etc. Então, isso é uma solução. Temos também um romance epistolar, né? O Pedro, que está trabalhando com as ligações perigosas do Laclos, esse é um romance epistolar. É um romance todo ele
né, narrado sob a forma de cartas, cartas trocadas entre as diversas personagens. Né? Isso vem da onde? Isso vem de um outro romance francês, Lettres Portuguaises, né, de 1699, que já, enfim, todo ele narrado por meio de cartas. O inglês Samuel Richardson vai adotar enfim, esse modo narrativo, né? Ele vai também organizar o romance dele, todo ele com uma troca de correspondência, né, entre as diversas personagens. No caso do Pamela, ela escreve a maior parte do tempo, quase que temos só a voz dessa personagem escrevendo para os pais. No caso do Clarissa, que é um outro romance dele, um segundo romance, são 4 personagens que trocam cartas entre si. Então, romance epistolar. Um romance epistolar que, portanto, também vai sempre narrado em primeira pessoa, né? E que vai, digamos assim, pôr no papel os dramas, os conflitos dessas personagens que estão extravasando, né, as suas emoções sob a forma de cartas, compartilhando as suas experiências com os seus leitores, né? Então, romance epistolar, isso vai ter uma história também, né? Até o momento em que isso vai, de fato, assumir simplesmente um caráter mais autobiográfico, não de aventuras como Robinson, mas um caráter autobiográfico, como, por exemplo, David Copperfield, do Dickens, que é um romance no qual nós temos um relato autobiográfico desde que o David é um menininho, a gente poderia chamar assim, bom, é um romance de formação, porque temos toda a história da vida dessa personagem que nos conta como se transformou num romancista, né? Então, é um romance que nos conta a formação de um romancista. Então, outro paradigma, outra modalidade narrativa, digamos assim, né? Temos também, por exemplo, na esteira do Cervantes, os romances autorreflexivos, ou os romances autorreferentes, que são aqueles romances que não escondem o seu caráter ficcional, que não fingem que estão falando a mais pura expressão da verdade e que aquelas cartas que são trocadas entre as personagens são de personagens reais que realmente existiram. Não, são romances que, de fato, refletem sobre si mesmos e não escondem a natureza ficcional da história que eles estão contando. Temos isso no Cervantes, no próprio Don Quixote, temos isso num romance como o Tom Jones, do Fielding, temos isso num romance como Sterne, né? E temos isso retomado, recuperado no século XX, né? Na chamada metaficção, nos romances metaficcionais, né? Tem um livro inteiro da Linda Hutton sobre a metaficção, né? Então, isso foi algo que foi recuperado nesse período. Bom, então, estamos aqui falamos sobre romance, e agora posso falar um pouco dos deslocamentos e dos descentramentos, esperando que eu chegue no Brasil em algum momento, certo? Então, enfim, esse quadro que eu pintei para vocês é um quadro, então, que tratou até agora só desses 2 conceitos, de gênero e de romance. E de maneira super rápida e super superficial, porque isso dá pano para milhões de mangas e milhões de horas de conversa e de curso, né? Mas o que para falar um pouquinho mais, então, agora, para partir dessa questão de como esse romance, de como esse gênero se forma, se consolida, se transforma na forma literária hegemônica, né, do século XIX e 18, 19 e parte do 20. Então, como ela se transforma nessa forma hegemônica? Basicamente, quer dizer, e como que ela passa também a se deslocar
nos diferentes territórios. Porque esta forma foi beneficiário, o romance foi beneficiário de um aparato de difusão que dependeu, enfim, que se beneficiou, né, que dependeu bastante da instituição de espaços públicos de leitura. Então, bibliotecas e gabinetes de leitura, bibliotecas circulantes, né? Eu falei do barateamento de livros, mas, digamos, as bibliotecas, elas, na verdade, puseram esses livros à disposição dos leitores, né? Então, por um lado, esses espaços públicos de leitura. E, por outro lado, a ampliação do comércio internacional do livro, que, evidentemente, tem tudo a ver com a expansão do capitalismo, né? Quer dizer, o livro, seja ele romance, ou seja ele obra científica, era um produto, era uma mercadoria para ser vendida e para dar lucro para os seus produtores, editores e tipógrafos, etc, etc. Então, vejam que, digamos assim, do ponto de vista histórico, o romance vai se beneficiar desta expansão, né, de espaços de leitura e da expansão do comércio internacional do livro, e ele vai, na verdade, conhecer um trânsito e um desenvolvimento incríveis, porque isto vai facilitar, isto vai permitir intercâmbios, trocas, né? Entre Inglaterra e França, entre França e Rússia. O romance, de fato, vai começar a se disseminar por vários territórios. Vai cruzar os mares para os Estados Unidos, vai cruzar os mares para o Brasil, né? E graças, então, a intercâmbios, trocas, leituras recíprocas, traduções, né? Porque nem todo mundo lia a língua original desses romances, então os tradutores vão ter um papel importante, imitações, né? Há toda uma série de imitações, por exemplo, do Sterne, uma série de imitações do Defoe, chamadas de Robinsonadas, porque os Robinsons começam a se multiplicar. E então vejam só que, na verdade, o gênero vai se disseminando, primeiro pelo continente europeu e depois para as Américas, né? Quer dizer, há um processo aí, né? Dizer, como eu disse, esse desenvolvimento e essa disseminação e o próprio processo de afirmação, de consolidação do gênero nos diferentes países foi desigual. Então, vejam que no caso do Brasil, o romance vai chegar no século XIX. No século XIX, quando ele chega no Brasil, ele já tinha 200 anos de existência. Não, desculpem, 100 anos de existência, já tô calculando 19, 17, estou louca. Mas ele tinha basicamente 100 anos de existência na Europa, né? E de grande circulação na Europa, e de grandes trocas na Europa. Então, vejam só, quer dizer, esses romances viajaram no espaço, né? Viajaram no tempo, o que permitiu, por exemplo, que um romance do século XVII, como Quixote, fosse lido no Brasil do século XIX. Então, eles viajam no tempo, né? E vão, na verdade, quer dizer, eles vão encontrando solo muito fértil para também, digamos assim, colaborar, auxiliar na consolidação do romance nos diferentes países onde eles vão chegar, né? Então, nós vamos perceber, tem um crítico francês, um historiador francês, na verdade, Alain Montandon, que ele diz que o romance alimenta o romance. E a gente vai perceber que isso, de fato, aconteceu. Quer dizer, a picaresca espanhola, o Dom Quixote espanhol, inspiraram escritores ingleses, né? Inspiraram escritores franceses. O Fielding, por exemplo, anuncia na página de rosto do Joseph Andrews, o primeiro romance dele, que é um romance escrito à maneira de Cervantes, à maneira do Dom Quixote de Cervantes. Então, a gente vai dizer, bom, o romance sentimental do Rousseau chega na Rússia, né? Franceses são lidos na Holanda. E a gente vai ter, então, como eu disse, além das leituras e dessas trocas, nós vamos também ter, como eu disse, essas imitações, né? As Robinsonadas, as viagens sentimentais, como do Yorick, que vão ser imitadas na Alemanha, né? E
o Walter Scott, que inventa o romance histórico, e o Balzac vai se inspirar no Scott para escrever a história contemporânea dele na França, né? Então, a gente poderia dizer que os caminhos do romance foram múltiplos. Por isso que eu digo que essas fronteiras nacionais, elas não ajudam, porque os romances sempre é, extrapolaram essas fronteiras nacionais. E, de fato, criaram caminhos múltiplos e estenderam a rede, né, deles em todas as direções. Né? E eles foram se aclimatando nos diferentes países. E se aclimatando em função justamente desse descompasso sócio-histórico, né, que define o modo como nós estamos no mundo. Né? Então, vocês imaginam que no século XIX, a França já tinha feito a sua revolução burguesa, né, com a Revolução Francesa em 1789. A Inglaterra já tinha feito a sua revolução industrial capitalista, e de uma certa maneira, também, através de reformas parlamentares, introduzindo cada vez mais, né, uma legislação, digamos, favorável à burguesia, e nós estamos aqui em 1822, começando a nos constituir como país, com os romances chegando aqui. Então, essa defasagem, esse descompasso histórico é um descompasso importante, porque vocês imaginem o seguinte, quer dizer, nós temos um conjunto de escritores brasileiros que vão fundar o romance nacional, tá certo? Vão fundar o romance brasileiro, preocupados, evidentemente, com a questão da nacionalidade, porque essa questão é uma questão importante no romance brasileiro, a gente sabe disso. O Alencar é a prova concreta disso, né? Agora, o que eles estão lendo? Eles estão lendo os romances contemporâneos a eles e os romances que haviam sido produzidos 100 anos antes, 200 anos antes. Quixote está circulando aqui, né? Então, se a gente fizer um exercício assim, digamos, bem fácil de fazer, não é difícil, não, né? A gente pode dizer que o romance já era uma forma literária em pleno desenvolvimento na Europa quando ele chega aqui. Ele tinha uma história quando ele atravessa o Atlântico. E ele atravessa o Atlântico, quer dizer, ele chega um pouco antes nas colônias espanholas, porque as colônias espanholas, né, a Espanha, vamos dizer assim, o governo imperial espanhol foi menos, aí eu vou ter que ser um pouquinho ruim com os portugueses, mas foi um pouco mais generosa, vamos dizer assim, foi mais generoso do que os portugueses. Eu ia falar menos tacanho, eu não posso porque Maria Lúcia está aqui, ela fica brava comigo. Mas vejam, quer dizer, já havia uma universidade no México fundada. A nossa foi fundada no século XX, praticamente. Quer dizer, não tem. Então, vejam esses descompassos, essas defasagens, como elas são importantes, né? Então, os livros começaram. Havia uma censura portuguesa. Até 1821. Todos os livros que entravam nesse país eram submetidos à mesa censória, né, do Império Português. Então, a gente, de fato, essa defasagem é uma defasagem importante. Agora, é uma defasagem que vai sendo encurtada à medida que esses romances vão chegando. Porque se o romance demorou 2 séculos para se constituir, para se firmar na Europa, aqui foi um processo de 50 anos, tá certo? Vocês imaginem que o Alencar. Vou falar primeiro eu não gosto de esquecer o Manuel Antônio de Almeida. 1854, o Manuel Antônio de Almeida publica o Memórias ia falar Memórias Póstumas, Memórias do Sargento de Milícias. Gente, nem 50 anos depois nós temos um Machado, que não é pouca coisa, tá certo? Então, o que vai acontecendo aqui no Brasil? Nós vamos ter
graças à abertura dos portos, né? E graças à intensificação desse comércio internacional, intercontinental, nós vamos, de fato, receber toda essa tradição, vamos dizer assim, do romance, né? Aqui em tempo muito mais curto. E, evidentemente, esse processo de incorporação desses romances na nossa tradição literária vai se dar de maneira muito mais rápida, né? Então, eu não sei se vocês têm, se a gente pegar, por exemplo, os catálogos das bibliotecas que começam a se inaugurar no Rio de Janeiro. A primeira é uma sociedade alemã, em 1821. A segunda é a britânica, no Rio de Janeiro, 1826. Real Gabinete Português de Leitura, 1837. Então, vejam como nós vamos também criando espaços de leitura, tá certo? Que vão, enfim, disponibilizar esses romances para os leitores brasileiros e para os nossos escritores, né? E, ao mesmo tempo, então, nós temos os catálogos dessas livrarias que nos contam, desculpem, livrarias teve aqui com libraries, dessas bibliotecas, né, que nos contam que romances circulavam aqui nessa época. E os anúncios nos jornais. Os jornais nos contam, por exemplo, o que chegava aqui. Diário do Rio de Janeiro, o Jornal do Comércio, quer dizer. Então, esses livros todos vão sendo incorporados e eles vêm todos ao mesmo tempo. E como eu disse para vocês, não é? Nós vamos ter os romances franceses, os romances ingleses, os romances depois espanhóis, os portugueses, e vamos de fato criar a possibilidade de um intercâmbio no qual esses escritores brasileiros preocupados com a realidade brasileira, com a nossa situação específica sociohistórica, eles vão absorver todos esses modelos, todas essas sugestões dessa longa história, né, que o romance construiu na Europa, e isso vai entrar na nossa, vamos dizer, no nosso sangue, no nosso DNA literário, tá certo? Então, quando o professor Antônio Cândido, por exemplo, fala na formação do romance brasileiro, na formação da literatura brasileira, que nós constituímos uma literatura quando nós temos digamos assim, aquela relação dinâmica, né? Aquele triângulo dinâmico, quando criamos um sistema literário onde autores, escritores, obras e público interagem, né? E se relacionam, a gente poderia dizer que para o romance funciona da mesma maneira, tá certo? Quer dizer, o Antônio Cândido está pensando num sistema da literatura como um todo. Se a gente puser isso em tamanho menor e pensar que também aqui você tem um sistema em que você tem romancistas, romances e leitores, isso vai criar esse sistema, né, que vai permitir a formação do romance brasileiro, de fato. Agora, para a formação do romance brasileiro, quando a gente fala ali em romancistas e romances, a gente não pode se limitar aos romances e aos romancistas brasileiros. Porque os romancistas e os romances, eles são, de fato, não só brasileiros, mas também europeus, né? Que vão, e depois, com o tempo, inclusive norte-americanos, que vão chegando aqui, né? E vão sendo absorvidos, vão sendo lidos, e vão sendo discutidos e comentados. Aí depois não é à toa que, por exemplo, para um José de Alencar, né? O romance histórico do Walter Scott é um modelo importante, né? E se vocês já leram, já tiveram a oportunidade de ler Como e Por que Sou Romancista, do Alencar, esse depoimento que ele deixou, um testemunho, né, que ele deixou para nós, nesse testemunho há várias menções, né? Balzac, Marryat, próprio Walter Scott, Fenimore Cooper, quer dizer, estamos aqui já na segunda metade do século XIX com todo esse arsenal à disposição
desses romancistas, tá certo? E aí eu só queria fazer um último comentário, que até agora eu comentei, ou pelo menos falei, mencionei, daqueles tais romancistas canônicos, né, os grandes nomes, etc., que foram chegando aqui, né, e foram sendo lidos pelos nossos romancistas. Mas o que chegou aqui, chegou de tudo, né? Chegaram romancistas absolutamente conhecidos, o chamado cânone do romance europeu, né? Mas chegaram também aqueles romancistas menores. E uma pesquisa que, enfim, mergulhe no levantamento desses romances que chegaram aqui, vai descobrir coisas assim que a gente nem suspeita, né? Nesse sentido de pensar grandes nomes e nomes absolutamente secundários, eu diria, mesmo dentro das suas tradições originais europeias, né? Então, assim, o que eu queria que ficasse, talvez, destacado em tudo que eu falei, primeiro, esse caráter absolutamente maleável do romance, né? Que inclusive torna difícil a gente definir o que é o gênero, porque o gênero, na verdade, vai, enfim, mudando dependendo da época em que nós estamos, da qual nós estamos falando. A ideia de que, portanto, essa ideia, né, de um conceito histórico mesmo, de um conceito que tem uma historicidade, e essa ideia de que talvez não faça muito sentido a gente falar em romance. Assim, a gente vai continuar falando. Romance brasileiro, romance francês, romance alemão, romance isso, romance... Mas que, no fundo, né, essas categorias não dizem tudo. Né? Elas contam uma parte da história só. Né? Por causa por causa desse deslocamento, e quando falo de descentramento, porque estou me referindo justamente a essa ideia de que houve um centro. Houve um centro. Quer dizer, o romance surgiu de um centro múltiplo, mas de um centro. Esse centro era a Europa. Nós éramos periferia. Sinto muito, o povo não gosta de dizer que a gente era periferia, mas a gente ainda é periferia, tá certo? Na ordem mundial, nós ainda somos periferia. Então, esse descentramento foi também um movimento importante na constituição de toda essa história que a gente tem. É uma história múltipla e muito, muito longa. E que, portanto, jamais pode ser coberta em 1 hora e meia de conversa. Não, Pedro, fica tranquilo, nós estamos terminando mesmo, porque eu já falei mais do que devia e já mais que ultrapassei o horário, eu acho. Pronto. Pronto. Agora a gente abre para perguntas, comentários, né? Para a gente discutir junto, conversar junto com você, Sandra. Então, não sei se alguém já teria alguma questão a fazer, algum comentário. Vai, Thaís, pode ir. Vocês estão me ouvindo bem? Tô. Legal. Olha, eu faço do Pedro aqui as minhas palavras. Foi assim, não consegui desfregar o olho, foi uma aula. Gostei muito, professora. E particularmente, eu me interesso muito por esse tema, porque como eu comentei aqui no início, o meu tema de doutorado é justamente esse, assim, investigar essas circulações de ideias, né, de debates, assim, com romancistas que foram também críticos de arte entre Paris, Londres e Rio de Janeiro. Mas eu posso falar quem eles são? Eu ia te perguntar aquela hora, mas eu não quis esticar muito. Eu esqueci de falar. Eu não queria esticar muito a conversa aquela hora, porque eu achei até que a gente precisava começar. Mas agora você pode falar quem são. Da França é o Zola. Tá. Da Inglaterra é o George Moore. Tá. E aqui no Brasil é o Gonzaga Duque. Bom, eu ia dizer, conheço os 2 primeiros e não conheço o terceiro, que é uma vergonha,
Sendo brasileira, certo? Ele é mais conhecido pelas críticas de arte, assim, ele é tido como um dos primeiros críticos de arte que a gente teve aqui no Brasil, e ele escreveu um romance, que foi Mocidade Morta, né? Mas eu estudo particularmente esses romances de artista, né, que a gente tem ali protagonistas artistas que frequentavam os círculos boêmios. E eu fiquei pensando, assim, nesses romances, claro que a gente já está no fim do século, mas essa discussão do romance, dos debates, né, elas são incorporadas dentro desses textos, assim, né, e mesmo como a questão do dinheiro também entra para ser discutida dentro do romance, né. Então, eu não sei se é uma pergunta, assim, mas eu fiquei pensando, tentando associar um pouco com o que eu trabalho, mas, claro que é nesse fim de século, mas como o romance também vai tomando essa consciência, né, e a gente vai tendo dentro dessas narrativas... Mas você tem razão, porque isso não tá restrito ao 18, ao 19, inclusive porque eu andei dando umas aulas sobre Virginia Woolf, né? Então, Virginia Woolf, e estava discutindo um romance de 1931, The Waves, as ondas, né? E ali há vários momentos. Não é, vamos dizer assim, uma vertente, um traço predominante no romance, mas ela põe na boca de personagens, são 6 personagens do romance, ela põe na boca do personagem algum comentário, porque um deles é poeta, né? Então, portanto, trabalha com literatura, tá certo? Escreve, é artista. E o outro é alguém obcecado pela linguagem. E aí, quando eles são solilóquios, né? E eles fazem comentários a respeito da linguagem, ou da poesia, ou da literatura, que não tem como você dizer que não sejam comentários que dizem respeito ao próprio romance que você está lendo. Então, que é um pouco essa questão metaficcional, né, da metalinguagem, isso nunca foi abandonado, né? Então, acho absolutamente tranquilo que você esteja trabalhando com isso, porque isso é uma tendência que não desaparece. Ela não desaparece. Mas é muito interessante o seu trabalho. Obrigada, professora. Gostei muito de hoje. Obrigada. E eu não falei nem um quinto do que eu posso falar. Ixi, mano. Não precisa imaginar, sabemos disso, que não foi nem um quinto. Mais alguém quer participar? Fiquem à vontade, aproveitem. Não, e outra coisa também que eu ia dizer é o seguinte: eu dei um curso de pós-graduação semestre passado, e semestre passado, que eu quero dizer, do ano passado, né? Não esse que acabou de acabar. Mas eu acabei, por várias razões, era um curso sobre teoria do romance. Então, eu tenho ainda um arquivo enorme de comentários sobre romance até o século XX, de romancistas, em cartas. Então, esse debate não acaba nunca. Sabe? Eu lembrei agora porque você falou, né? Tá dentro do romance. Tá dentro do romance, tá dentro de diário, tá dentro de carta. A Virginia Woolf mesmo, quer dizer, ela, que eu brinco sempre, que é uma louca, né? Porque além de escrever, de publicar 9 romances, um monte, sei lá, os 50 e tantos contos, não sei quantos livros e livros de ensaio, ela ainda escreve. São 5 volumes de diário. E no diário, cheio de comentários sobre os romances. Então, quer dizer, a coisa não termina. Não termina porque eu acho que não tem. Assim, os caminhos são tantos, são tantas as possibilidades do gênero, que isso está sempre em discussão. Né? Está sempre em discussão. Por isso que aí eu fico um pouco aflita quando o povo decreta a morte do romance. O romance morreu. Eu acho que não, acho que ainda não. E aí a vontade que dá é perguntar de que romance você está falando.
como se houvesse um tipo, modelinho, né? Um modelinho. Um modelinho, é. De que qual modelinho modelinho você está falando? Do 17, do 18, do 19, né? Porque, na verdade, eu acho que essa discussão ela é alimentada pela própria maleabilidade do gênero. Como ele é mutante, como ele acaba se adaptando aos lugares, isso não vai acabar nunca, não é assim tão simples, né? O que eu acho, na verdade, assim, Maria Lúcia, pensando bem, né, é que, assim, talvez aí seja um pouco de implicância minha, mas, assim, eu acho que o 18, o 19, o 20 produziram uma quantidade de grandes romances, mas grandes romances, que o 21 está devendo, né? Então, mas o 21 acabou de começar, então vamos ver se, né? Porque, assim, romance não deixa. Eu não dou conta de ver a quantidade de coisas que sai. Sim. A gente não acompanha, Não né? acompanha. A gente não acompanha. Mas, por exemplo, a última grande romancista mas grande mesmo, fiquei siderada, que eu li, que também já nem é tão recente assim, é Toni Morrison. Eu fiquei enlouquecida. Assim, do ponto de vista do que ela fez com Beloved, né, que é o romance dela que eu acho assim mais bam. Aí fui ler todos os outros e tal, mas esse eu achei assim top, né? Mas não tá tão fácil a gente achar assim, né? Esses romances que você fala, sabe que você fica assim, perde fôlego? Sim. Tá mais difícil. É difícil. Mas ele tá aí, né? O povo continua escrevendo, enfim, uma hora alguém acerta, assim, acerta na loteria. Mas e tem muita coisa para ler também, né? Eu estou falando aqui, mas sei lá, vai ver que tem uma joia rara escondida em algum lugar, numa língua que a gente não lê, né? Tem isso também. Sim. Realmente. E você citou o Alain Montandon, que é o nosso mentor, né? Nós temos 2 mentores, a gente brinca, eu e a Maria Eulália, que é o Alain Montandon e o Franco Moretti, né? Que são os dois que abrem essas perspectivas transnacionais, como se pode dizer. Não, e assim, o Alain Montandon foi uma descoberta para mim, que eu comprei o livro dele fresquinho, que é o livro de 99, né? Então foi quando, assim, fresquinho, tinha acabado de sair, e eu estava num Caps Coffee Cube naquela época, e eu bati o olho na vitrine e falei, é já. Não, e aí foi assim, foi uma descoberta, porque abre, né? Porque a gente intui coisas e tal, né? Mas aí, depois, quando a gente vê um estudo daquele, né? Com aquela abrangência, e ele trata só do 18, né? Você imagina se ele estendesse. E quem fez a indicação do Montandon foi a Mariana Teixeira, que me mostrou há alguns anos, e aquilo para mim foi também foi uma nova perspectiva, né? Mesmo que eu trabalhe com 19, está tudo ali, né? Não. Na verdade, às vezes, o mais importante é a ideia, né? Quer dizer, é o que ele apresenta, e aquilo vale. Quer dizer, mesmo hoje, você pensa, ó, circulação. O romance sai, sei lá, fiquei pensando. Essas romancistas que agora estão né? O Conto de Aia lá, da Handmaid's Tale, da Margaret Atwood, que aí vira seriado, não sei o que, tá. Sai lá, daqui a pouco já está traduzido, já está todo mundo falando, assim, ó, né? Rapidinho. Agora entram outros formatos, né? Que não só os literários, né? De apropriação, né? De romance, né? Uhum. Você está falando a tradução deles para um seriado, por seriados, né? E acho que desde que começou o cinema também começa. Aí a proposta não era nem isso que eu estava pensando em perguntar, mas o conceito de descentramento é essencialmente
seria essencialmente uma questão geográfica e com certeza histórica, ou também ele pode ser empregado numa situação como nesse tipo de coisa de você acho que sim. Sair da língua escrita para outras. Acho que sim. Formas. Apesar de que aí, em geral, quer dizer, quando acontece isso, né, o pessoal que trabalha com isso chama de adaptação mesmo, né? Então, não sei se seria, eu já, como não trabalho com isso, não sei, mas não sei se seria adequado importar essa ideia. Agora, mas veja que também isso não é novidade, né? Porque no século XVIII e XIX, os romances viravam peça de teatro, ópera, Sim. que eram, enfim, as outras linguagens à disposição. É verdade. Depois foram, enfim, incorporados pelo cinema, né? O cinema que passou a traduzir os romances para outra linguagem, e agora os seriados, né? Volta e meia você vê lá um seriado baseado no romance tal. Agora mesmo tem eu assisto tudo que tem a ver com a Inglaterra, eu tenho um problema sério de... eu sou adita, tem uma adição. Então, não, é também para acompanhar um pouco o que as coisas estão acontecendo, né? Mas, assim, tem um seriado novo que acho que está agora eu nunca lembro se é no Amazon Prime ou se no... Acho que é no Amazon Prime. Apple TV, nunca sei. Que é The Serpent of Essex. E é baseado no romance. É uma adaptação do romance. Então, sabe, quer dizer, é isso que você está dizendo. Vão usando, vão transferindo, traduzindo para outras linguagens, né? Deixa de ser uma tradução, né? Sim. Mas eu tinha usado mais no sentido histórico, geográfico mesmo, né? E sobretudo pensar nessa coisa de sair do centro e ir para outros lugares. Pensando o centro como esse... Não tem muito jeito, né? Você não consegue sair de Paris e Londres do século XIX, por mais que você queira. Falar assim, não... Claro que havia outros centros, mas era ali que estava tudo, né, sendo feito. Então... E aí, do ponto de vista teórico, o conceito de centramento, a princípio, parece implicar mais complexidade das questões do que deslocamento, simplesmente. Apesar que um está ligado ao outro, lógico, é intrínseco, né? Mas... porque deslocamento você pode pensar de uma perspectiva mais simples, né? Quer dizer, da coisa que vai de um lugar para o outro, que de fato desloca. Eu me desloquei daqui para ali. Aí você pensa mesmo nessa coisa da viagem, né? Do trânsito. Mas descentramento é mais complicado mesmo, porque envolve também relações de poder, né? De poder, é verdade. E as questões formais, né? Formais e temáticas também, mais porque pode haver ênfases assim, sim, no local que não no outro, né? E também a sobreposição de textos, né? Sim. Você tem uma recepção que ela é totalmente sincrônica, né? Desses textos. E isso provoca uma outra recepção diferente, por exemplo, do francês, que lê aquilo à medida que vai sendo publicado aqui no Brasil. Então, mas essa sincronia que é uma coisa louca. Porque, exatamente, quer dizer, se você pensa no público francês, no público inglês, eles foram lendo tudo isso à medida que isso foi sendo produzido. É um processo. Né? Então, agora, a gente recebe tudo isso assim, puft. Tudo de uma vez. Então, você pode estar lendo o Quixote, o Balzac, e não sei mais quem ao mesmo tempo. Quer dizer, dá um... E sem contar... Eu não sei se vocês... Desculpa, Marisa. Não, sem contar que aqui a nossa ideia de cânone é muito mais flexível do que a do francês, por exemplo, porque o francês do século XIX, ele sabe que o Voltaire é um Voltaire.
O Ponson du Terray é o Ponson du Terray, né? O Paul de Kock é o Paul de Kock. De Maia é uma coisa, de Torugo é outra. Né? Ele tem isso já introjetado. O brasileiro, ele recebe tudo com uma maleabilidade muito maior. E vem o cânone e vem o que não é cânone também. Quer dizer, E ele lê tudo ao mesmo tempo agora, sem um processo histórico já perpetrado, uma coisa formalizada que aquilo é o bom, aquilo não é tão bom, né? E tudo ao mesmo tempo. Eu me lembro da... Um minutinho só, Larissa. Me lembro da Marlise, né? Maravilhosa. Com os Ponson du Terray, o Eugênio Sue, etc. Que também, de cânone isso não tinha nada, né? Nada. Diga, Larissa. Bom, queria, em primeiro lugar, também aproveitar para agradecer pela sua fala. Professora Sandra, foi incrível. E não só ia comentar que, enquanto a gente ia falando, né, pensando junto sobre essa questão de descentramentos, deslocamentos, eu não consigo deixar de lembrar do caso, né, muito complexo de que, na época, por exemplo, ali no período do Dickens, né, não tínhamos uma lei de direitos autorais estabelecida. Então, a gente tem que, né, esse processo de consolidação do romance, assim, é algo muito, muito complexo, né? O próprio Dickens, se eu não me engano, não viu em vida, né, essa questão, não teve os direitos autorais reconhecidos, era algo pelo qual, né, ele lutou muito. Então, é algo que para a gente parece muito distante, né? Mas são coisas muito complexas de se pensar, que era uma verdadeira bagunça, né? Enfim. E a bagunça, eu acho que a bagunça enfim, aumenta. E a Maria Eulália pode dizer isso melhor que eu, até. Mas o próprio conceito de tradução na época, né? Quer dizer, o tradutor fazia o que ele bem entendia com o texto, cortava, mudava, enfim, e não tinha a própria noção, e aí quer dizer, coisa do direito autoral, mas também a própria noção de autoria, né? Quer dizer, uma coisa que muito lentamente também, né? Eu tenho direito à minha obra não pode ser, enfim, modificada, etc, etc. Também demora. Maria Eulália trabalhou com isso no doutorado dela, quer dizer. E se você pega, por exemplo, que é outro problema, né? Também levar em conta que texto cada autor está valendo. Né? Que tradução? Porque, sei lá, eu estava pensando por causa justamente do Machado e do Stern, né? O Machado fala do Stern, logo de cara lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí tem toda essa questão de Machado lia inglês essa altura do campeonato, de fato lia, como ele lia francês, e parece que ele lia alemão também. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Agora, ler o Stern também exige um inglesinho razoavelmente sofisticado, entendeu? Então, você fala assim, bom, ele leu o quê? Ele leu o Stern em francês? Se ele leu o Stern em francês, a gente tem as traduções e sabe que a coisa muda de figura. Então, é super complicado. Assim, bem... E são questões com as quais a gente tem que lidar. Você trabalha com literatura comparada e se você está trabalhando justamente com essa ideia dos trânsitos e tal, né? O Machado traduziu Dickens, não? Oi? O Machado não traduziu Dickens? O Oliver Twist, mas foi do francês? Também. Ah, tá. Tradução parcial. Tem uma dissertação feita sobre Maria isso. Eulália também pode falar. Lembra do Franciano, Larissa? Lembro. História complexa. Muito interessante. Foi parcial. Ele traduziu até um certo capítulo. Não foi todo. Mas foi do francês também, né? Foi do francês. Então, e que era muito o caminho que os romances faziam. Não, era traduzido do inglês para o francês, e do francês vinha para cá, e aí traduzia do francês para o português. Então, olha quanta mão. E aí tem... E é isso, essa questão que você falou. Que
texto era lido, né? Porque na sua pergunta, Thaís, o Machado traduziu do francês, mas ele fez cortes. Aí você pensa o Machado, você pensa, ô Machadão, né? Ele fez cortes fazendo do Oliver Twist. Sabe quando você entra na ação narrativa? O que importa é a historinha. Vamos mandar a historinha. Então, é muito interessante, né? Aí eu acho que já vai ver aquilo que vendia mais, porque era publicado num jornal no Rio, isso foi uma encomenda. Então é muito, eu acho que deixa as coisas mais ricas, mais vivas, dá uma vida assim, né? Porque a gente vai vendo essa dinâmica do fazer e do viver a literatura, não da só literatura, mas a literatura, né? Não fica lá como parece uma peça de museu morta, né? Com essa ideia torta de algo que então como se tivesse uma coisa paralisada no tempo, né? Você vai vendo como que isso tem a dinâmica, né? É muito interessante, muito, muito, muito. A gente afunda numa conversa dessa e não sai mais. Verdade. O que mais, pessoal? Mais alguma questão? Não está aparecendo nada no chat, então dá a entender que não tem ninguém escrevendo ali, né? Acho que não, né? Se alguém está escrevendo, fala, peraí, só escreve a última peraí. vez foi o Pedro, às 19h38, já são 21. Então... Pois é. Mas é para aproveitarmos, né? Assim, a ocasião e conversar sobre coisas interessantes. Mas eu espero que vocês tenham tido. Bom, vocês tiveram. Bom, a Larissa está pedindo a lista. Vocês tiveram, então, enfim, uma jornada bem, bem bacana, pelo que eu pude. Foi sim. Foi sim. Muito. E é bom quando a gente organiza, porque a gente aprende também, né? Nossa, muito. Né? Ouvindo um monte de gente, assuntos interessantes. Na verdade, a gente chama os amigos para isso também, né? Para rever os amigos e assim, retomar o prazer de ouvi-los, porque eu sinto muita falta de ouvir você, né? E sinto muita falta da troca. Para de gravar que eu quero falar uma coisa. Então, tchau. De repente. Não. Assim, espera só um pouquinho. Agradecemos a todos que se inscreveram e estiveram presentes. Durante todos esses dias. Então, até a próxima. Não, eu esqueci, desculpa que eu era a última, que vocês precisavam agradecer a todo mundo. Não, quem quer agradecer sou eu pelo convite, pela oportunidade de rever vocês. Que assim a gente só revê as pessoas desse jeito na telinha, né? Mas enfim, é o que temos. É o que temos. E muito obrigada pela atenção de vocês. Enfim, fiquei falando feito uma maluca aqui. Nós é que agradecemos sempre a sua presença, Sandra. É sempre muito, muito enriquecedor e prazeroso e tudo mais. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. A Malu está parando, né?